Hello, Bookmingos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Júlia, mas vocês também podem me chamar de Lud. E esse é o vídeo de lidos do mês de março. Assim, no ano passado, eu sentia que eu tava lendo bem mais do que esse ano, mas tá tudo bem, gente. A vida segue linda e bela. Eu li 6 livros esse mês, tô conferindo aqui, mas acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em março, gente, eu li 6 livros, o que foi bem mais do que em fevereiro. Eu tô acompanhando aqui. Em fevereiro eu li 4, em janeiro eu li 8. Então eu fiquei, na metade de janeiro. Fiquei na média de janeiro e fevereiro, mas tá tudo bem também. Vida que segue linda e maravilhosa. E eu vou contar um pouquinho das minhas leituras agora. Eu tive um favorito esse mês, mas eu fiz leituras que foram muito boas e leituras que não foram lá aquelas coisas. Eu acho que foi um mês mediano. Eu comecei o mês, o primeiro livro que eu terminei esse mês foi Uma Sombra na Brasa. E, gente, foi um longo caminho de leitura com esse livro. Eu comecei a ler esse livro lá em fevereiro, no comecinho de fevereiro, e foi muito difícil terminá-lo. Eu achava que eu nunca fosse terminar, porque ele é um livro gigante, ele é muito grande. Esse livro aqui, ele é um spin-off dos livros da série de Sangue e Cinzas. Então a gente tem De Sangue e Cinzas, e a autora decidiu escrever uma série que se passa antes de Sangue e Cinzas, um prequel, muitos anos antes, só que ela vai ter uma ligação muito importante para a série principal, que é De Sangue e Cinzas. Como vocês podem ver, ela gosta de escrever, porque esse livro tem 700 e poucas páginas, meu amor, 757 páginas. Então, eu estava um pouco sofrendo por ser um livro muito grande. Eu comecei esse livro lá em fevereiro, ele não tava rolando pra mim, eu achei que tava super, cansativo, o negócio não andava, parecia que a história não saía do lugar, parecia que eu lia, e não acontecia nada. Eu tava irritada já com essa situação de ler e nada acontecer. E também tem os protagonistas, eu achei eles muito parecidos com o de Sangue e Cinzas. Nessa história, basicamente, a gente vai conhecer a Sarah, ou Sarah. É a Serafine, sei lá. Tem essa menina e ela é uma princesa. Só que, como todo bom livro de fantasia, os seus antepassados a prometeram pra resolver o problema do reino. Então, essa garota, ela foi criada pra cumprir um pacto que uma pessoa antiga dela, fez. Então, a primeira mulher da geração, a primeira mulher dessa linhagem teria que se casar com o primordial da morte, que é tipo como se fosse um deus supremo da morte. E aí ela foi criada pra se casar com ele, e a família acha que ela pode resolver o problema do reino, matando o primordial da morte, e vai ressalvar todos os problemas de cultivo que o reino tá tendo, porque o reino tá tendo muitas terras não próprias para cultivo, as terras estão ficando não férteis e tudo mais. Então, ela meio que é criada pensando que quando ela crescer, ela vai matar, ela vai casar com o primordial da morte, por obrigação. E aí ele vai se apaixonar por ela, ele vai ficar vulnerável, então ela vai matá-lo e fim da vida ela vai morrer provavelmente, mas tudo bem, vai resolver o problema do reino. E tipo assim, ninguém do reino sabe que ela existe, ela foi criada meio às 7 chaves, assim, ninguém sabe quem ela é. E aí quando chega o fatídico dia, dela ser entregue pro primordial, o primordial, caga pra ela e não a aceita, e eles não casam, e a família dela a culpa por todos os problemas que não foram resolvidos, e meio que ela fica, meio que largada, assim. A família já não dava muita moral pra ela. Depois disso, então, dela não cumprir com o seu trabalho, entre aspas, ela é ainda mais jogada de lado. E ela fica meio que vagando por ali pelo reino, meio sem propósito de vida e tal. E aí ela conhece o Ash, que no começo a gente não entende muito quem ele é. A gente sabe que ele é alguém importante, alguém das categorias não humanas, ele é um deus, ele é um primordial, o que ele é. E ele tá investigando umas mortes suspeitas que tá acontecendo, que a Sarah tava presente mais ou menos em uma. E aí meio que eles começam a investigar isso juntos. E essa série veio pra gente entender um pouquinho mais do passado da Poppy, dos seus antepassados e dos poderes que a Poppy, que é a protagonista de Sangue e Cinzas, tem. A criação do reino, as lendas, esse tipo de coisa. Precisava ter esse tanto de página? A gente não precisava, tá? Da metade pro final, eu fiquei intrigada com a história, eu fiquei animada, nossa, quero ler, tô gostando, e fiquei animada, mas até eu chegar na metade da história foi muito difícil. Eu achei que dos 50% pra frente, as coisas andam, acontecem coisas, você consegue fazer ligações muito interessantes, o livro fica bom, mas até chegar nos 50% foi um grande tormento, porque o livro tem quase 800 páginas, então eu li praticamente 300 páginas de coisa chata, o que é um tamanho de um livro médio, um livro normal que eu leio na minha vida, só de coisa chata, eu não tava aguentando mais, mas eu insisti porque eu gosto muito de Sangue e Cinzas, eu quero entender mais pra eu continuar a série, porque eu quero continuar lendo de Sangue e Cinzas, então eu tive que insistir aqui. Isso aqui vai ser uma série também, tá? Então
Então, um grande esquema de pirâmide. Fiquei curiosa pra ler o próximo, mas assim, eu sei que metade do livro vai ser só enrolação. Eu não achei que foi o melhor livro que a Jennifer já escreveu, muito pelo contrário, se comparar com o de Sangue e Cinzas, eu acho que muito ruim. Uma coisa que me incomodou muito é que os personagens, né, nossos protagonistas, que é a Sarah e o Ash, eles são basicamente a Pop e o Rock com outros nomes. Eles são a mesma personalidade. Isso me incomodou muito, porque a Sarah é basicamente a Pop com outro nome e o Ash é basicamente o Rock sendo um deus. Sendo alguém, tipo, superior, sabe? Basicamente isso, gente, sério. Isso me incomodou muito, porque até as piadinhas, sabe, eram iguais. Ai, isso me irritou, então por isso que eu não amei esse livro. Eu achei ok, assim, eu não amei, mas é um livro que você... Não é uma leitura obrigatória pra você entender Sangue e Cinza, só que é uma leitura recomendada pra você entender pra onde a história vai. Então, se você leu de Sangue e Cinza, se você caiu nesse esquema de pirâmide, assim como eu sinto muito, seja muito bem-vindo. A minha segunda leitura do mês foi o meu nacional do mês também. Pra quem não me acompanha há mais tempo, eu tento sempre ler um livro em inglês, ouvir um audiobook e ler um livro nacional por mês. O meu nacional do mês, a minha escolha, foi Sal e Açúcar. Tem um vlog de leitura lendo esse livro. Esse livro é da Rebeca Carvalho. Essa edição que eu tenho é uma edição não finalizada, mas o livro tá em pré-venda pra quem quiser comprar. E tem um vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir. Tem um vlog aqui no canal onde eu li esse livro, contei muito da história, mas em resumo, essa história é basicamente um reconto de Romeu e Julieta em Olinda. Olinda se passa em Pernambuco, aqui no Brasil, e a gente vai acompanhar a Lari e o Pedro. Eles são de uma geração, eles são gerações, né, famílias diferentes, de padeiros. Então, a família da Lari tem uma padaria que faz só coisas de sal, e a família do Pedro tem... É Pedro que ele chama? Pedro. E a padaria da família do Pedro só faz doces. Elas são padaria uma na frente da outra, e elas têm uma rivalidade ali de muitas outras gerações. Começou com as bisavós dos dois, e essa briga se perpetuou. Só que aí, em algum determinado momento da história, o Pedro e a Lari, eles vão precisar se juntar pra combater um inimigo maior, que é o supermercado de rede, que chegou lá no bairro deles e tá acabando com todos os comerciantes, e o supermercado quer comprar as padarias, quer comprar alguma das duas. Então meio que eles tentam se juntar, tentar acabar com essa rivalidade de família pra, né, garantir o bem-estar maior deles, da família e da toda a comunidade ali que eles vivem. É um romance adolescente bem gostosinho, eu gostei bastante de ler. Se vocês quiserem saber mais das minhas impressões, é só assistir o vídeo, né, o vlog de leitura, porque lá eu detalhei, esmiucei cada coisa, a gente conversou muito sobre isso. No geral, foi um livro que eu gostei bastante de ler, a escrita é muito gostosa, a história é divertida, apesar de ser um livro mais adolescente, não fazer tanto mais o meu estilo igual eu faria, tipo, há 3 anos atrás, eu ainda gostei bastante. O livro dá fome, tá? Então, leia comendo uma coisinha gostosa, porque ele é aquele livro que você vai ficar com fome lendo. Essa aqui é a edição não finalizada, mas quando eu receber a edição finalizada, eu posso vir aqui mostrar pra vocês, pra gente comentar um pouquinho mais. O meu livro em inglês do mês, como eu falei, eu sempre ouço um audiobook. O audiobook pode ser em português ou em inglês. Tento ler um livro em inglês e o nacional, né? E aí, eu intercalei esse livro tanto na leitura quanto ouvindo o audiobook. Eu acho que eu mais ouvi do que li, mas tá tudo bem. Esse livro aqui chama By the Book, é da Jasmine Guillory. Ela é uma autora bem conhecida por escrever comédia romântica, e eu acabei comprando esse livro na minha viagem de Miami do ano passado. Eu comprei porque ele era autografado, gente, pelo simples fato. Eu li a sinopse, eu vi que tinha a ver com personagens que trabalham no mercado literário, e eu falei, quero, e aí eu comprei. Esse livro ele faz parte de uma série, só que é uma série que, assim, é uma série de livros escrita por autoras diferentes. Então, o primeiro livro tem no Brasil, que é Será que é o meu número, da Julie Murphy. Esse aqui é o segundo livro, e tem o terceiro livro, que é a outra autora, eu não vou lembrar quem é. Eu não sei se quem publicou o primeiro livro aqui, se eu não me engano, foi o Universo dos Livros. Eu não sei se o Universo dos Livros pretende trazer esse aqui, né, pra continuar a série. Eu não li o da Julie Murphy, eu não consigo ver qual a ligação que tem com esse livro aqui, mas esse livro tem começo, meio e fim, então dá pra você ler super sem ter lido o Será que é o meu número, que é, teoricamente, o primeiro livro. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Izzy, a Isabel. O prólogo do livro é ela indo trabalhar numa editora, realizando o sonho da vida dela. Ela tá super animada, porque, tipo, ela vai ser assistente da assistente, mas ela tá super feliz, porque ela sempre quis trabalhar com isso, também sempre teve vontade de escrever um livro, então talvez possa ser que aconteça agora que ela tá dentro de uma editora. E ela tá super feliz com a oportunidade e tudo mais. E aí a gente pula um tempo à frente, né, uns anos depois, ela já tá muito brava, porque
ela queria ter ganhado uma promoção e ela vê que, tipo, ela não tá tendo muita perspectiva de crescimento naquela editora, ela já tá brava, tá puta com a situação. E pra ajudar, a chefe dela é editora de um cara, que é esse nosso amigo aqui, e é o Bo. O Bo, ele é filho de pessoas famosas, sabe? Tipo, o pai dele, se não me engano, eu não lembro se era diretor, cinema, ator. Era alguma coisa da parte de Hollywood, assim, então meio que ele é um nepo baby. E a editora procurou ele pra fazer um livro, tipo uma biografia, sabe? E ele topou, só que ele desapareceu. A Izzy manda mensagem, tipo, e aí, cadê, sabe? E aí, já tem um manuscrito? E ele desapareceu, foi um contrato, assim, bilionário. E ele desapareceu, e aí a editora é em Nova York, mas o pessoal da editora tá em Los Angeles pra uma convenção, uma Bienal do livro, assim, e a editora-chefe da Izzy fala, olha, vai até a casa do Bo, que ele mora em Santa Bárbara, pertinho de Los Angeles, e conversa com ele e tenta ver que caminho que tá essa autobiografia, porque a gente pagou muito caro por ela, a gente quer lançar ela logo. Ela vai, e ele é muito maltratada, tipo assim, ele é super grosso com ela, só que aí eles acabam tendo uma discussão e ele acaba falando, tá bom, então você quer me ajudar? Você acha que você vai conseguir me ajudar? Então tá bom, então você vai ter que ficar aqui na minha casa pra você me ajudar. E aí no começo ela fica travada, mas ela pensa, ele nunca vai levar isso a sério, e ela fala, tá bom, vou ficar. E aí ela vê que o negócio é sério mesmo. No começo é pra ela ficar, tipo, 2 dias só. E aí eles vão estendendo. E eles começam a trabalhar nesse manuscrito. Só que ao mesmo tempo começa um romance entre eles. Porque é um livro de romance. Não dá pra esperar outra coisa de um livro de romance. A não ser um romance entre eles. Mas, gente, eu gostei tanto. O livro tem uma vibe meio leitura de verão, por ser pessoas que trabalham com livros. O Bo tá escrevendo o livro e ela tá tentando trabalhar no livro dele. Então, assim, não é igual História de Verão, não tem nada a ver. História de Verão, leitura de verão, não é a mesma coisa, mas é muito parecido, sabe? Me passou essa vibe. Eu adoro livros de pessoas que trabalham com livros, ou que gostam de livros, assim como eu. Eu gostei bastante da história, não foi um livro, meu Deus, o melhor livro que eu já li na minha vida, mas foi um romance muito, muito, muito gostosinho. Eu acho que ele tem muito potencial pra crescer muito nas BookReads, mas foi esquecido, coitado. Mas se você gosta de livro de romance, tipo, livro de romance um pouquinho... O livro é meio hot também, então eu acho interessante eu dizer isso. Tem uma coisa hot, eu acho que faz muito estilo de quem gostou de Leitura de Verão, A Hipótese do Amor, esses livros que ficaram hypados. Eu acho que se você gostou desse livro, você vai gostar bastante desse aqui. O inglês é ok, assim, não é um inglês... Não é, tipo, muito fácil igual um livro adolescente, mas também não é um livro impossível. Se você já leu algum outro livro em inglês, sabe, se você entende um pouquinho, você com certeza vai tirar de letra esse aqui. Chegamos na parte polêmica do vídeo, que foi a leitura de As Coisas que Nunca Superamos. Eu tava morrendo pra ler esse livro, tanto que eu até comprei a edição em inglês, só que aí depois eu vi que a Alta Novel ia publicar aqui e acabei esperando a edição em português. Esse livro é gigante, só li livros gigantes esse mês, gente. Esse livro é gigante, eu tava com a expectativa super lá em cima, porque ele bombou no TikTok e eu falei, vou amar. Só que assim, gente, ele não rolou pra mim. Eu não odiei a leitura, mas também eu achava que eu fosse gostar muito e não gostei. Nesse livro, basicamente, a história, já vou avisar vocês, a história me lembra muito, tipo, aqueles livros de 2012, tipo Belo Desastre. Pra mim, ele é um Belo Desastre melhorado. Não especificando Belo Desastre entre si, mas os livros daquela época de Belo Desastre, tipo 2010, 2012, sabe? Livros meio problemáticos, um pouquinho melhorado. Nesse livro, a gente vai conhecer a Naomi. E o livro começa com ela chegando numa... A gente não entende nada no começo, tá? O livro começa com ela chegando numa cidadezinha. Ela tá procurando a irmã gêmea dela, a Tina. E ela chega nesse café onde a Tina marcou de combinar de se encontrar com ela. Ela é super maltratada nesse café, porque eles acham que ela é a Tina, porque elas são gêmeas. E aparentemente ninguém na cidade gosta da Tina, todo mundo odeia ela. E aí ela tá lá no café esperando a irmã dela, ela sendo maltratada pelas pessoas daquela cidade. E ela percebe que a Tina meio que armou pra ela, porque a Tina é irmã problemática, a Tina meio que armou pra ela e roubou o carro dela e o dinheiro e tudo e se mandou. E aí, acaba chegando um cara nesse momento, tipo, falando, ai, Tina, já falei pra você não ficar aqui, não sei o que, e tratando a Naomi super mal, e a Naomi falando, olha, eu não sou quem você tá pensando, e esse cara sendo muito escroto, que no caso é o nosso protagonista, o Knox, sendo super escroto com a Naomi, e as pessoas falando assim, olha, não é a Tina. E ele mesmo assim sendo escroto com ela, e depois ele percebe que não é ela, ele tenta ajudar, leva ela pro hotel, percebe que a Tina roubou tudo da própria irmã, e largou lá a sobrinha que a Naomi nem sabia que existia. E aí meio que então a Naomi vai tentar recomeçar a vida dela nessa cidade, que não faz o menor sentido, porque aparentemente ela acabou de sair do próprio casamento, ela largou o noivo no altar e ela vai pra essa cidade. E aí, gente, as coisas começam a ficar sem noção pra mim, que é... Ela não tem nada, tá bom. Se eu tô largada numa cidade que eu não tenho nada,
sem ninguém, eu vou procurar pessoas que eu confio, né? Mas não. Aí o Knox, ele se sente culpado por ele ter sido escroto, e ele fala, olha, eu tenho um lugar onde você pode morar, e ela vai. Tipo, amada, esse cara acabou de te tratar mal, você nunca ouviu falar de quem ele é, e você vai com ele. Aí já comecei a achar estranho, sabe? Porque o meu eu com cabeça de gente normal, nunca faria isso, mas tá bom, é um livro. E aí ela vai morar a avó do Knox tem uma grande fazenda com várias casas, e ela vai morar numa casa da avó do Knox de graça. Já achei estranho, porque em que mundo hoje você mora sem pagar aluguel, mas tá bom. E aí ela vai trabalhar pro Knox, vai tentar resolver os problemas da irmã, cuidar da sobrinha e se apaixonar pelo cara escroto. Gente, ele é muito chato. Eu odeio ele. Porque eu odeio o cara que é grosso e sem educação. Odeio bad boy, no geral. Odeio livros de bad boy. Gente, eu gosto de homem que é cadela, entendeu? Eu gosto de homem que vai tratar a mulher como se fosse, o chocolate do pacote. Porque se for pra ser maltratada, pra que você vai ficar com a pessoa, sabe? Eu não entendo isso. E ele trata ela muito mal, depois ele começa a tratar ela bem. E ele fica, tipo, naquela, não, pras pessoas, não olhe pra ela, porque ela é minha. E aí tenta acontecer um triângulo amoroso entre os próprios irmãos. Ai, meu Deus! A única coisa que me fez ler esse livro até o final foi o fato de que o livro tem esse estilo mesmo 2012, que é, sabe aquele livro tipo After, que você não consegue parar de ler porque acontece tanta coisa absurda que você fala assim, preciso saber o que vai acontecer depois? Ele não é ruim igual After, tá? É só o sentido de, tipo assim, acontece uma coisa, todo capítulo acontece um cliffhanger pra te prender pro próximo capítulo, então foi isso que me deixou presa na história. Mas, gente, no geral, não rolou pra mim, assim, nada. Eu não quero nem ficar aqui perdendo meu tempo falando desse livro, porque eu dei 3 estrelas, que foi muito pra esse livro, mas ganhou 3 estrelas pelo fato dele ter me deixado curiosa, dele ter feito eu voltar a essa leitura, porque eu tava meio preguiçosa, sabe? Depois dos últimos livros que eu tinha lido. E aí esse livro me fez realmente, tipo, sentar a bunda na cadeira e querer ler. Eu li 200 páginas num dia, porque eu queria saber o que ia acontecer, mas eu tava indignada com tudo que tava acontecendo, sabe? Apesar de eu não ter gostado, foi um livro que me deixou muito presa. Então, às vezes, não é só porque você leu rápido que o livro quer dizer que é bom. A gente tem que, sabe, parar pra pensar nisso. Mas, enfim, se você gosta de livro com bad boy, você vai amar esse livro. Se você, assim como eu, acha isso um absurdo, você não vai gostar. Eu odeio o livro que a mulher é a clínica de reabilitação do macho, porque existe terapia pro macho ir, entendeu? Vá na terapia, vá procurar um médico, alguém capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, não uma mulher. Próximo. Depois que eu terminei de ler aquela pseudo-bomba, porque não é tão ruim assim, tá? É só um pouco. Comparado com outros livros que eu já li, tipo Novembro 9, tipo Belo Desastre e After, ele não é tão ruim assim, mas ele também não é maravilhoso. Eu peguei uma HQ pra ler, porque eu falei, quero ler alguma coisa suave. E aí eu recebi essa HQ e falei, vou ler. É um quadrinho assim. Não tem nem muito o que eu dizer, porque, gente, eu acho que isso aqui tem 30 páginas. Sério, é muito curto. Não tem aqui o tanto de páginas. São pouquíssimas páginas. E não tem muito o que eu dizer, porque senão é minúsculo. Mas é basicamente a gente vai acompanhar esse cara, que é o Nicholas. E ele quer ser esgrimista, sabe? É isso que fala, a pessoa que luta esgrima. Ele, aparentemente, é o filho bastardo de um cara que foi muito famoso, ninguém sabe que ele existe. Ele quer seguir os passos do pai, que ele nunca conheceu, e mostrar pra todo mundo que ele é bom, sim. E aí, ele começa com ele indo pra um desafio de esgrima, né, pra um campeonato. Ele perde feio. Primeiro ele tenta humilhar o cara que vai lutar com ele. E aí ele perde feio, ele vê que ele não é bom, tanto que ele imaginou que ele era bom. E aí ele vai pra uma escola de esgrima pra aprender a esgrimar. E o colega de quarto dele é esse cara do primeiro desafio, que é, tipo assim, o melhor cara de esgrima, que ele humilhou com palavras, mas depois ele perdeu feio, igual uma galinha, tadinho. E aí eles já se odeiam, entendeu? E é basicamente isso. Aí a gente vai acompanhar ele chegando na escola, tentando um lugar na vaga do coisa de esgrima e tal. E aí são vários volumes essa série. Só tem o primeiro publicado em português, mas o segundo tá em pré-venda. A Galera Record que me enviou, muito obrigada. E pra terminar o vídeo e pra terminar o mês, minha última leitura foi Belladonna, que foi o meu livro favorito desse mês. Vai ter um vlog aqui no canal Lendo Belladonna, e ele também fez parte do meu desafio do mês. Todo mês eu tenho um desafio temático, né, variado. O mês de março era ler um livro hypado, eu acabei pegando Belladonna porque eu vi todo mundo na minhas bookheads falando dele. E como vocês podem ver, foi um livro muito amado. Esse livro a gente vai acompanhar a Signa. Coisas estranhas acontecem na vida dela e ela consegue ver a morte. Tipo, a morte é a pessoa morte, entendeu? A morte é um cara e ela consegue ver a morte.
E ela ficou órfã muito cedo, bebezinha, e ela passou de parente em parente, sempre sofrendo, e todos os parentes que ela passava sempre morriam de maneiras muito estranhas, até que ela vai parar na casa desses parentes que são super ricos, e ela pensa, bom, agora é minha chance, porque a Signa, ela tem muito dinheiro, só que ela não tem acesso até ela fazer 20 anos, sabe? Então, ela vai parar ela passa uns perrengues, porque todo mundo só quer ficar com ela pra pegar a mesada, sabe, de tutor. E aí ela vai parar com essa família rica, ela pensa, agora é minha hora de viver bem e arrumar um marido, porque é uma fantasia meio de época, sabe? Então, lembra um pouco, tipo, Bridgerton, sabe? E ela quer arrumar um marido, né? E aí, ela vai pra essa família nova e coisas estranhas acontecem nessa casa. Ela chega lá, ela encontra o fantasma da mulher do cara, morta, da Lilian. E esse fantasma fala pra ela que ela tem que salvar a filha dela, que é a Blythe, a filha do fantasma. Aparentemente, essa mulher que morreu, a Lilian, ela foi envenenada e alguém está envenenando a filha dela. E aí vai sobrar pra Signa tentar descobrir esse mistério. Tem um mistério envolvendo Belladonna, que é essa frutinha que a Signa come, porque a Signa, ela tenta de tudo pra, tipo... A Signa, ela percebe que ela não consegue, a morte não consegue atingir ela. Então, ela fica tentando várias coisas pra morte e visitá-la, sabe? A pessoa morte. E aí, quando ela tá nesse limbo de vida e morte, ela começa a perceber que ela consegue conversar com a morte e que ela tem os poderes da morte também. Então, ela consegue matar alguém se ela encostar na pessoa, assim como a morte. E ela vai entender qual é a ligação dela com esses mistérios que estão acontecendo ali nessa família que ela foi morar, né? Que também é a família dela, esses parentes perdidos aí. Foi uma fantasia que eu amei ler, gente, sério. Uma fantasia com romance, o que é difícil eu gostar de uma fantasia com romance. Mas eu gostei muito, me deixou super intrigada do começo ao fim. Assistam um vlog que vai vir aqui no canal depois, pra vocês verem, porque foi um vlog bem completo também. Mas foi um livro que eu amei ler. Eu achei que a fantasia foi muito bem criada. Adorei essa pegada meio de época, assim, da história. Gente, sério, eu tava shippando a garota com a morte, entendeu? Eu achei o máximo. Me surpreendeu bastante o plot. A pessoa que cometeu o assassinato, o envenenamento, né? Eu fiquei muito surpresa. Porque eu tinha certeza que era alguém e não era. E eu fiquei... não acredito. Fui pega de surpresa. Porque os outros livros eu tava muito tipo assim... tá bom, agora isso vai acontecer. E aí isso vai acontecer, sabe? Não tinha nada muito surpreendente pra mim. Esse livro veio, me pegou de jeito, me surpreendeu. E eu falei... sabe? Foi tudo, gente, sério, leiam Belladonna, meu favorito do mês. Gostei muito, uma fantasia que saiu bastante do óbvio, assim, eu gostei muito, muito mesmo. E assim, gente, eu li esse livro numa viagem. Pra eu parar minha viagem pra ler um livro, tem que ser muito bom. Foi isso, amigos, esses foram os meus lidos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui nos comentários, ou se vocês querem ler. E aproveita também pra me contar o que vocês vão ler agora em abril. Se vocês fazem TBR, se vocês não fazem, me contem aqui nos comentários. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, os links estão aqui embaixo. E também não esqueçam de entrar lá no nosso grupo Telegram. O link tá aqui embaixo também, que é um grupo onde eu posto novidades, conto das ofertas que estão rolando, fofoca, a gente conversa sobre livros. É um grupo bem legal. Se você ainda não me segue nas Bookheads, eu sou Livros da Lud em todos os lugares. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com um book amigo seu. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.